fundamento bíblico e veio o Espírito Santo confirmando a obra de Deus em nós. É uma firmeza tremenda. E ela é uma firmeza plenamente segura. Vocês estão compreendendo? E no tempo exato, quem aparecerá em cima do Monte Sião? Com Jesus. A substituição do coral que foi tragado lá no céu. Agora, dos descendentes de Abraão, Deus ergueu pessoas com essa capacidade. Imaginam bem, Deus poderia ter elegido um grupo de anjos lá do céu de 144 mil e substituído o grupo que caíram, que ficou vazio o local daquele coral lá no céu. Mas não, ele escolheu esse pedaço de barros. É uma realidade vista na palavra do Senhor. E é da tribo, é original, porque é a origem de Abraão. E em Abraão, tanto Deus trabalha no ponto, na parte integral, como também no excesso, na exceção. Que é a exceção? O grupo da salvação, a salvação biblicamente falando, é 2000 anos. Só que esses 2000 anos já passaram há muito tempo. No calendário aproximado, já estamos quase a 3000 anos. Sabia? Porque quando a Terra estiver com 7000 anos no calendário de Deus, que ela não tem esse calendário, nós temos informação, entre o cumprimento da 70ª semana de Daniel e entre Jesus, usando as representações, e também a reconciliação de todas as coisas, até do coral que ele perdeu lá no céu. E tem uma sede que diz que são eles. Já ouviram falar? Já? Somos nós, depois agora eles se perderam, estão variados, porque já passou. É só 144 mil que nós vamos ganhar, que é o coral, que assim substitui esse contra o céu. E lá eles não tomam a ceia, porque os que ficam na terra dizem eles que não tomam a ceia. Mas na glória de Deus, a glória abrange dos céus à terra, e no coração, não é? Não é na tradição religiosa, é no coração. Aí hoje eles estão perdidos sem saber o que responde, porque o grupo deles já passaram de 144 mil. Então atrapalhou tudo. Não deu certo. Você vê que quer criar uma heresia? Terrível. Agora, na noite, nós estamos analisando, o tema é: vale a pena o quê? Confiar em Deus. No capítulo 14 aqui de João, Jesus está dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, confiar. Sem turbar. Ser turbo porque a gente é humano, mas está sempre recuperando e lembrando de confiar. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Aí ele está na casa do meu pai. Há muitas. Ele está falando somente do céu e da terra, ou do céu e terra? Irmão, nunca houve céu sem terra. A terra está no substantivo feminino, como sinônimo de esposa do cordeiro. Todos os mansos herdarão o quê? a terra. Deixa ler. Mas é a terra, irmão, iluminada com a glória do céu. Que maravilha! O sol desaparecerá, a lua também e as estrelas. Agora o brilho do cordeiro, 7 vezes mais forte do que a luz do sol, aí aparece a palavra completa. Em lugar do sol, a glória de Deus. Em lugar da lua, a igreja. E em lugar das estrelas, os salvos. Oh, Deus maravilhoso! Louvado a Deus, vocês não estão compreendendo como funciona a doutrina da salvação, a revelação da salvação, a segurança da salvação? Eu até já expressei quando alguém prega e diz: será que a igreja está preparada? Já ouviu isso? Esse é o tipo da pessoa que Jesus chama de louco.
vacilante, indeciso. E ele vira para ele mesmo e diz assim, ou ela, será que eu estou preparado? Porque ela confia na obra que faz. Aí não tem como você crer que está preparado. Você só pode crer que está preparado quando confia naquele que está no trono. E ele não se abala. Os que confiam, simplesmente confiando nele, não se abala, porque é igual. É igual a salvação. Deus falou assim, eu juro pela minha santidade, que eu vos salvarei com juramento. Olha que maravilha! E esse juramento é feito por uma pessoa que não tem vacilação. Ele não quebra o juramento, porque nada impede Deus cumprir a sua palavra. É a nossa segurança plenamente nessa boa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. Agora lá em Jerusalém, no tempo do milênio, como nós vemos, quem Jesus está em cima do monte Sião. Nós lemos lá no Isaías 58, esse 52, o versículo 8. Olho a olho verá quando o Senhor voltar a Sião. E lá contemplaremos o coral de 144 mil das 12 tribos de Israel. E os demais salvos aconchegantes a Ele, a Cristo, o Senhor da glória. Então, Jesus pregou sempre a doutrina da salvação e hoje nós temos uma matéria, tem casa. Qual a diferença da função do Espírito Santo no Antigo Testamento com os dias de hoje? Qual a diferença? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, o profeta, realizava a obra e saía. Pode ver que na carta dos profetas está escrito: veio sobre mim a segunda vez a palavra de Deus. Veio a terceira vez a palavra de Deus. Todas as vezes que a pessoa precisava ter uma informação divina, ele precisaria ir até o profeta e o profeta orava ou ouvia música. No caso de Eliseu, na época, 1 Reis 3,16, 15,16, ouvia música e o Espírito de Deus vinha sobre ele, transmitiu a recado e depois. Agora, hoje não. Hoje, os que dedicam a palavra, gostam da palavra, o Espírito Santo veio em cada membro do corpo de Cristo, seja homens ou mulheres, uma vez por todas. A menos que a pessoa não considere e extinga o Espírito, não valorize o Espírito. Mas hoje o Espírito Santo vem uma vez e faz em nós morada para sempre. Já leram, não é? Ou não? Porque quanto mais a pessoa vai lendo a Bíblia no Espírito, mas ela vai crescendo em justiça. A leitura vai descobrindo os efeitos da Bíblia, você vai crescendo em justiça, na palavra dele. Agora, hoje, as pessoas inventam que tem umas que sabem mais que a outra, para ela saber, precisa estar contando até pensamentos. É uma ligação a teleopatia, adivinhar pensamentos. Quem faz isso é as cartomantes, né? E a gente vê muito isso. Quando pensou isso por aquilo, a doutrina da teleopatia, o perigo que está ocorrendo na época presente. Agora, hoje, o Espírito Santo, ele faz morada em cada membro do corpo de Cristo, para que nós possamos sermos a igreja de Cristo individualmente, mas na parte da confraternização, unidos em Cristo. Compreender?
Tem alguma dúvida, irmão? Porque quando aceitamos a Cristo, qual é o fundamento que Ele implanta em nós? Boa obra. Você não aceita Cristo para receber uma mal conduta, um mau princípio. A aceitação, ela implica em nós o bom, e esse bom princípio é revelado pela palavra em que sentido? Selo do Espírito Santo. Nós vamos ler esse coisa, eu vou passar a palavra ao presbítero, mas abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículos, até nós já lemos, mas eu vou repetir hoje, não, outro dia. Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, pode ler para nós, mas bate um chapurbeio. Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Glorificado é o nome do Senhor na glória. E tem a sequência do trabalho feito nesta demonstração da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Olha, na minha Bíblia está escrito, tem até o título, na minha Bíblia está escrito: os crentes são selados com o Espírito Santo. Essa Bíblia diz tudo em cores. A Bíblia diz tudo em 12 cores. Diz aqui a palavra de Deus. Os crentes são selados pelo Espírito Santo. São. Já houve muita pergunta. Já recebeu o batismo do Espírito Santo? Não, vai buscar. Aonde que eles encontraram isso na Bíblia? É uma ideia ao contrário que não condiz com a conduta. Buscar revestimento, sim. Agora o batismo ele vem no momento da aceitação da palavra. Encontrou, irmão? Efésios, capítulo 1. Isso. Versículo 13. O contrário. Aos Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 13 e o 14, que diz: Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo ele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua. Isso. Você se torna um templo da glória de Deus, você mesmo, pessoalmente, cada um de nós. Glória a Deus. Eu quero completar com o versículo, capítulo 1 de Filipenses 6. Paulo dizendo aqui, ó: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará, diz aqui a palavra de Deus, até o dia de Cristo Jesus Cristo. Filipenses 1, versículo 6, com Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Depois que você ouve a palavra, então Deus implanta em nós o quê? O bom fundamento. Paulo diz: estou certíssimo que aquele que começou em vós a boa obra, esse permanece conservando vocês até o momento de transformar os corpos a vinda de Cristo. Aí passa do fim do mundo para o mundo sem fim. Glória a Deus! Do fim do mundo para o mundo sem fim. Então, a boa obra é ensinada pela Bíblia, irmão Edson. Começou o selo, quando ouve a palavra, é selado. Por isso que o malfeitor, ele foi levado da cruz ao paraíso. Glória a Deus! Foi selado lá na cruz, no momento do arrependimento. Aí Deus fundamentou nele a boa obra.
dando gratuitamente a sua salvação. Maravilha. Aí, ele começou, ele termina. Agora, quando há dúvida, será que está assim? A serpente falou para ela, será que é assim mesmo? Hoje também tem a mesma ideia na mente de alguns. Será que estou preparado? Será que Jesus é verdade mesmo? Será? Ele não fala assim, Jesus é verdade, mas é pela expressão, tem dúvida, surge dúvida. Mas a Escritura é para que você cresça em justiça. Tá, vou só citar a palavra já com o irmão, lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 17. 1 de Romanos, quer dizer, capítulo 1, verso 17 da Epístola aos Romanos, versículo 16, diz assim: ó, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Aí ela expressa, porque nele se descobre a justiça de Deus que é pela fé, porque o justo viverá Na fé. crescendo. Quer ser justo? Ouve a palavra e crê. Quer crescer em justiça? Lê a palavra e crê. Dois momentos. Lê e crê para produzir fruto de arrependimento. Lê a Bíblia e crê para crescimento em justiça. E o justo viverá da fé. E os que confiam no Senhor são como Os montes e Sião, por quê? que não se abala. Que é o trono de Deus.